Oi, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre a terceira geração do modernismo. Se você já assistiu aos outros vídeos, curte lá e compartilha. Curte logo esse aqui, se inscreve também no canal, para que toda vez que chegar vídeo novo, tanto de literatura, redação ou gramática, você vai receber imediatamente, tá? Então, fica ligado aí e se gostou, compartilhe para outras pessoas também. Vamos ajudar os nossos coleguinhas a estudarem e a passar juntamente comigo, no caso, com vocês, nessa prova. Então, vamos de terceira fase, né? Geração de 45. Já vimos a primeira fase, geração de 22, fase heróica do modernismo, né? Que iniciou com a Semana de Arte Moderna. A segunda fase, geração de 30, também uma geração aí mais intimista, uma geração que fazia uma maior reflexão psicológica dos personagens, também se valorizava o romance regionalista. E agora nós temos a geração de 45, pós-Segunda Guerra Mundial. Não é? E eu começo com a citação de Clarice Lispector, né? Ucraniana, mas veio para cá, para o Brasil muito cedo e passou muitos anos da sua vida aqui em Pernambuco. E ela diz assim: escrever é prolongar o tempo, é dividi-lo em partículas de segundos, dando a cada uma delas uma vida insubstituível. Que lindo e que profundo, né, gente? Essa escritora que não se denominava como escritora, ela escrevia por hobby, então ela não tinha isso como uma profissão, assim dizer. Imagine se realmente ela levasse isso a sério, hein? Ela foi bastante conhecida aqui no nosso país, ela é conceituada, tá? E há diversas análises e artigos sobre ela, porque há um aprofundamento, como vocês puderam ver aí, nas obras dela e uma necessidade de entender o ser humano. Muitos estudiosos dizem, na verdade, que tudo que ela tentava fazer a partir dos personagens era entender a si mesma. Vamos adiante, para entender melhor primeiro sobre essa terceira geração. A terceira geração de 45 propôs o quê? Uma volta ao passado, com a valorização da rima, da métrica, do vocabulário erudito e das referências mitológicas, mais abordando temas contemporâneos. Gente, olha isso aí. A primeira fase do modernismo, vai romper com o modelo clássico do passado. Aí a terceira fase vai resgatar o que a primeira fase rompeu. Que loucura, né? Mas é isso, modernismo é isso, é liberdade de expressão. Eu posso escrever o que eu quiser, eu posso recriar, reinventar, imitar, renovar, adaptar, porque eu tenho liberdade de expressão. Mas aqui eles fazem, né? Eles pegam, né, valorizam o passado, mas com temas novos, modernos, contemporâneos, ok? Coube a ela introduzir uma nova cultura internacional nas letras brasileiras, e os principais autores a gente tem Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. Os três são importantíssimos para concursos e vestibulares em que tem como disciplina a literatura. Tá bom? Vamos lá. O contexto histórico dessa época, como eu já disse, foi o fim da Segunda Guerra Mundial, início da era atômica, explosões de Hiroshima e Nagasaki, a crença numa paz duradoura manifesta-se na criação da ONU, como eu disse no vídeo anterior sobre a segunda fase do modernismo, ok? Logo depois tem o início da Guerra Fria, período marcado pela hostilidade e permanente tensão política entre as grandes potências. No Brasil, foi o fim da ditadura do Getúlio Vargas, início da redemocratização brasileira. Convocam-se então eleições gerais, os candidatos se apresentam, os partidos são legalizados, sem exceção. Logo depois inicia-se um novo tempo de perseguições políticas, ilegalidades e exílios. Então, foi uma geração literária dentro de um contexto histórico bem conturbado, né? Na poesia, a gente tem o reinado do verso livre,
da paródia, da ironia, da poesia prosaica, estava encerrado agora com a volta às formas fixas e clássicas de se escrever a poesia. Ou seja, até a segunda fase do modernismo a gente tinha verso livre, paródia, ironia, humor, né, muita crítica. Agora eu tenho nessa terceira fase as formas fixas, né? Eu vou ter sonetos ou versos bem metrificados, a mesma quantidade de sílabas, com rimas, certo? Muito diferente da primeira e da segunda geração. Também eles vão desenvolver temas nobres e sérios, ou seja, valorização aí de atitudes, né, comportamentos nobres, como a solidariedade, a empatia, se colocar, né, no lugar do outro, a bondade, benignidade, comportamentos positivos, né, e a seriedade dentro da sociedade, né. Assim vai procurar também o equilíbrio dentro da composição poética. Alguns autores que eu coloquei, além dos que eu já tinha citado, porque aqueles que eu citei anteriormente são os principais, né? Que são justamente os 3 últimos aqui dessa lista. Mas a gente tem Péricles Eugênio, Ledo Ivo, G.I. Campos, José Paulo Paes, beleza? Eu vou abordar nessa aula os principais, tá bom? Senão fica muito grande. João Cabral de Melo Neto, ele vai trazer uma reflexão sobre o fazer poético e a poesia, estendida como esforço em busca de síntese, do despojamento total. E a gente vai encontrar isso na obra Cão Sem Pluma, né? Que vai abordar aí, gente, sobre o rio Capibaribe e a população miserável que vai habitar aí ao redor, né? À margem. Então ele vai utilizar uma linguagem mesclada, perfeição da linguagem mesclada, ou seja, a linguagem, apesar dele fazer em formato de verso, ele vai utilizar uma linguagem formal, mas também com termos do local, tá? Ou seja, alinhando ao social, né? Que é a temática do Rio Capibaribe e a população marginalizada. Também ele vai escrever Morte e Vida Severina, como eu coloquei aí, vai tratar da trajetória de um sertanejo que abandona o agreste rumo ao litoral. Então, a obra vai tratar de Severino, que vive uma vida severa, né, severina, e ao longo de sua trajetória ele encontra muita morte. Tudo era um motivo. E é como se fosse um ciclo, né? Porque ao final da obra nasce, né, há uma esperança que é um novo bebê, mas que possivelmente vai ser mais um Severino, né? Então, essa trajetória dele do Agreste até o Recife, tá bom? Ele vai buscar extrair a máxima significação de cada palavra sem que isso signifique um rebuscamento formal. Então, perceba, ele utiliza a linguagem formal, mas pelo contexto também você acaba entendendo aquela palavra que, na verdade, nem é difícil de entender, né? Pelo menos para quem é pernambucano. Aqui é um exemplo de um dos poemas dele, né? Do Morte e Vida Severina, Rios Sem Discursos. Ele fala: quando um rio corta, corta-se de vez. O discurso rio de água que ele fazia, cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica, e assim continua. Né? Vocês podem ler com calma depois. No final ele diz assim: de um para outro poço em frases curtas, então frase a frase, até a sentença rio do discurso único, em que se tem voz a seca, ele combate. Então aí a valorização, veja, de elementos do sertanejo, elementos da vida social, elementos de pessoas, né, que fazem parte de pessoas do sertão, que tem essa fragilidade, né, tem uma vida sofrida, não tem condições, tem deficiências físicas, mentais, orgânicas, tá?
porque combate, mesmo lutando, trabalhando, combate todo dia, sobrevive, né? Todo dia para sobreviver, para viver, para ter o que comer, beber. Aqui é uma foto, né, de uma peça teatral que se baseou na obra Morte e Vida Severina. Há também uma animação sobre esse livro, vocês podem ler ou assistir ao curta Morte e Vida Severina, é bem bacana também. E a prosa na terceira geração? Bom, a prosa na terceira geração também vai ter um caráter aí regionalista, né? Só que é só no início. Por quê? Depois de um tempo, como eu coloquei aí, ó, perde espaço para o universalismo trazido pela tematização dos dramas humanos e a vida cotidiana passa a ocupar o primeiro plano nas narrativas produzidas nesse momento. Aí a gente tem agora Guimarães Rosa e Clarice Lispector, que apesar de você perceber um pouco de regionalismo, né, se trata de personagens que às vezes são do interior e vêm para a cidade à procura de uma vida melhor, a história vai girar em torno do drama que elas vivem, da vida sofrida, mas o foco não vai ser mais o sertão em si, né? O regional em si, o foco é esse drama do personagem, que o personagem vive dentro de uma vida cotidiana, ou seja, a gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai acabar se identificando com a obra, tá? A gente vai conseguir entender muitas vezes certos comportamentos do personagem ou da personagem, porque são realidades próximas a nós, ou por mim, né, vivida, ou por pessoas ao meu redor. Então, começa com João Guimarães Rosa, ele vai construir um cenário literário com narrativas que reconstroem um pouco, aparentemente, regional, povoado por jagunços, vaqueiros, como eu disse, né? Mas de dimensões universais pela profundidade das questões a elas associadas. Ou seja, apesar de se tratar de um povo específico, né? Um grupo específico, ó, jagunços e vaqueiros, a análise feita dos personagens dentro da obra são dimensões universais, ou seja, são situações que ocorrem com o ser humano, independente de onde ele seja. Tá? Se ele é de um grupo social específico, se ele é do Brasil ou se ele é de outro país. Porque são situações do cotidiano, situações existenciais, situações humanas e profundas que qualquer pessoa pode passar ou já passou. Tá bom? Trará a escrita para o primeiro plano, demonstrando que a linguagem e a elaboração do texto pode ser espaço de construção de mundos específicos. Então, a gente tem aí o uso da linguagem formal, tá? Mesmo utilizando algumas vezes palavras também específicas regionais, mas que vão ajudar na construção do ser humano. Porque a linguagem também nos constrói. Tá? A linguagem também indica a minha identidade, faz parte da minha identidade, como eu me porto, como eu me coloco, como eu falo, a língua que eu uso, as minhas variações também faz parte da minha identidade. E João Guimarães Rosa vai fazer uso disso belíssimamente. Clarice Lispector, né, vai buscar aí uma compensação da consciência individual e é marcada pela grande introspecção das personagens. As personagens, elas refletem sobre si mesmas, tá? Tendo como objetivo principal a análise das características que constituem a individualidade. Não se preocupa com a construção de um enredo estruturado, por exemplo, começo, meio e fim, né? Então, faltou até uma vírgula ali depois do começo. Quer dizer, então, ela não vai se preocupar em vou começar a história contando da infância, depois adolescência, fase adulta e morte. Não. Ela fala sobre a personagem e ela pode fazer feedbacks, pode já falar da personagem já em outro local, depois volta, não tem uma linearidade, ok? O foco narrativo das obras de Clarice. Momento em que a personagem vai tomar consciência de sua individualidade. Ou seja, geralmente essas obras são narradas em terceira pessoa, né? Um narrador observador.
Mas, às vezes também a gente pode observar que é um narrador onisciente, ou seja, ele não só narra o que vê, mas ele tem um conhecimento da consciência, né, do que o personagem está pensando, desse momento aí de introspecção da personagem. Esse processo de descoberta é individual porque passam as personagens de Clarice é chamado de epifania, ou seja, o termo faz referência à apreensão intuitiva da realidade, provocada por algo geralmente simples e inesperado. Nesse sentido, é a percepção do significado essencial de alguma coisa. A gente tem como exemplo a Hora da Estrela, né? A personagem principal é Macabeia, ela sai do interior, se não me engano, de Alagoas, e vai para a cidade, né? Vai para a capital e para o sudeste em busca de uma vida melhor, né? Foi criada pela tia, acaba se adaptando de uma maneira bem ingênua na cidade, é influenciada, ela começa a se comportar da maneira que os amigos do trabalho começam a dizer, se apaixona, o namorado só quer se aproveitar dela, enfim. É uma pessoa assim, socialmente apagada, sem criticidade nenhuma, pela forma, a construção que ela foi aí, que ela foi criada, né, no interior. E até a própria linguagem dela não foi, apesar dela falar normalmente, mas assim, não foi tão bem desenvolvida. Então ela não sabe às vezes se portar, se comportar, se verbalizar em alguns lugares. E assim a gente encerra, gente, com um pouco aí da terceira fase. Mais uma vez eu indico a leitura do livro Alfredo Bose, também o meu material para quem tem a apostila, né, de literatura, para entender um pouco mais sobre essa terceira fase do modernismo. E se você gostou, você curte, compartilha, vamos aí espalhar sabedoria, tá bom? Até o próximo vídeo.